Oi, tudo bem? Vamos continuar hoje a falar dos poetas arcaicos gregos. Hoje vamos estudar sobre Íbico, seguindo aqui esse texto organizado, essa antologia organizada pela Juliana Ragusa. O Íbico já é daqueles poetas do século VI a.C. Então nós acompanhamos os poetas, primeiro, o Alckmin, o primeiro poeta mélico, século VII a.C., depois os poetas dos séculos VII e VI a.C., o Alceu, a Safo e o Estesícoro. Agora vamos entrar nos poetas do século VI a.C., que é o Íbico e o Anacreonte. Depois veremos os poetas dos séculos VI e V a.C., Simônides, Baquílides e Píndaro, os 9 poetas arcaicos. Poetas do século VI a.C., Íbico. O Íbico exerceu a poesia na cidade de Régio, no sul da Itália, em 550 a.C. Íbico é o segundo poeta da Magna Grécia, da qual temos o corpus da sua obra. Proveniente do sul da Itália, da aristocracia da colônia de Régio, ele percorreu outros pontos do mundo antigo grego, com destaque para a ilha de Samos, no mar Egeu, onde esteve sob a proteção da próspera tirania local, cuja figura mais conhecida é Polícrates, que atraiu para sua corte outros poetas como Anacreonte, na mesma época que Íbico. Então é interessante observar que em Íbico nós temos alguém que viajou pelo mundo da época, o mundo Egeu, e também conviveu com outro poeta, no caso aqui o Anacreonte, como a Safo conviveu com o Alceu. Aqui o Íbico e o Anacreonte conviveram na corte de Polícrates, lá na ilha de Samos, no mar Egeu. A mélica de Íbico, como a de Estesícoro, é de dialeto dórico poético, influenciado por eolismos e epicismos. Os seus fragmentos foram descobertos em papiros a partir de 1922. Nós temos então, de Íbico, canções erótico-amorosas, canções mítico-narrativas, epinícios, gêneros de canção celebrativa também, aí no caso, em honra de atletas vencedores, como fazia Baquílides, como também fazia Píndaro. O poeta Íbico, para alguns, ele pode ser um poeta coral, apresentando as suas poesias em festividades. Para outros, ele pode ser um poeta palaciano. No caso aqui, uma canção mais monodista, dentro aí de um simpósio. Então não há um consenso para saber que tipo de canção são as de Íbico, ou corais ou monódicas. Depois aqui nós temos a questão da estrutura triádica, que já vai aparecer no fragmento que eu quero trazer hoje, fragmento S151. Então nós temos Íbico, mais do que o poeta Estesícoro, vizinho a Anacreonte aos poetas tardo-arcaicos Simônides, Píndaro e Baquílides, pela sua poesia mítica e também por cantar os vencedores nos Jogos Olímpicos. Essa estrutura triádica, 3 estrofes, não contribui para o esclarecimento da performance mélica de Íbico ou de outro poeta que a tenha usado, uma vez que não implicaria necessariamente o canto coral. Também nós temos o estilo, ele usa muita adjetivação cumulativa aos substantivos próprios e comuns, que isso não escapa aos olhos do leitor, e também os temas. Destaca-se a paixão, a dimensão erótica, isso é muito forte. E aquelas canções pai de com, que o Alceu também fez, canção de elogio entoada por um homem adulto para um menino belo, a quem deseja seduzir. Esta pederastia também aparece nas canções de Íbico. Essa linguagem erótica, a paixão, o desejo,
e os deuses como Eros e Afrodite que governam o homem, né, que subjugam o homem. Mas também há a prevalência do aspecto sombrio do tratamento aqui do desejo erótico. Muito mais sobressai na poética de Íbico o tormento do que o prazer da experiência erótica. Isso nós temos vários fragmentos falando dessa situação. O Eros domina a sua vítima e lança mão do meio favorito, que é o toque ou a carícia, principalmente pelo olhar, pois é nos olhos do homem ou da mulher que excita a libido que Eros mais provavelmente reside. Ele mobiliza a vítima pelo olhar. A vítima nada mais pode fazer. O Deus então atira com força e o amador se rende às redes inescapáveis de Eros e Afrodite. Então, em Íbico, Eros não emite nenhuma palavra, mas o amador fala, canta, de certo buscando assim o seu objeto de desejo. O amador, ele próprio, é uma presa de Eros e Afrodite. Deseja encerrar na mesma prisão o amado, algo a que é compelido, a despeito de sua idade já algo extemporânea à caça erótica, em que depressa passa a caçador. Então nós temos essa situação nos poemas eróticos. É um homem querendo seduzir um jovem, mas esse homem já está na velhice e ele vê que ele é presa dessa sedução, mas ele já está velho. Então ele quer aproveitar aquele momento. O fragmento 287 vai dizer assim, olha: Eros, de novo, de sob escuras pálpebras, com olhos me fitando derretidamente, com encantos de toda sorte, as inextrincáveis redes de Cipres me atira. Cipres aqui é Afrodite, natural de Chipre, né? Sim, tremo quando ele ataca, tal qual atrelado cavalo vencedor perto da velhice, contrariado vai para a corrida com cavalos velozes. Então nós temos a velhice ainda não se concretizou diante dessa decadência da aparência física, que é um obstáculo à realização do desejo, mas esse homem aqui caminha como um cavalo heróico e célere, mas ele caminha para a decadência. Lança-se a mais uma empreitada erótica, a mais uma sedução, da qual sairá vencedor levando o seu prêmio, ainda que numa última e arriscada corrida. Então isso vai aparecer muito forte nesses poemas eróticos. Vai aparecer também a beleza, que ambos é fonte do prazer e também da dor, porque o velho aqui, nessa situação, não vai causar esse desejo, né? Mas ele vai atrás desta figura erótica. Então isso é falar sobre esse tema da paixão que é muito forte em Íbico. Mas o que eu gostei, que eu quero trazer, é o fragmento S151, em que ele vai organizar assim aquela questão da beleza e da ruína unidas. A beleza de Helena levou à ruína de Troia. Então ele vai cantar esse ciclo troiano nesse fragmento S151. Vai falar dos heróis, da decadência desta cidade gloriosa. Essa fonte do fragmento 151 é a Ode a Polícrates, que está no papiro de Oxirrinco, 1790, do século II a.C. Então nós temos uma estrutura triádica. Permite dizer que falta ao texto, infelizmente, uma estrofe inicial. Então vamos começar. A primeira tríade dos versos 1 a 9. Eu vou ler. Então existiu algo antes, infelizmente não temos. Do Dardânida Príamo, a grande cidade de vasta fama, feliz, destruíram. De Argos, impelidos pelos desígnios de Zeus poderoso, pela beleza da loira Helena, a luta multi-ineada suportando, em guerra lacrimosa, e a ruína escalou a desgraçada Pérgamo, graças à auricomada Cipres. Então vocês vejam que eu trabalhei bem o texto aqui, observando tudo isso. Primeiro Íbico fala dessa cidade luminosa, próspera que era Troia, mas ela caiu na ruína.
Somos lançados à guerra, às origens, por causa da bela Helena, aos andamentos da guerra, né? Vastos heróis, pelos desígnios de Zeus, foram para a guerra. E também o fim, né? Escalou a desgraçada Pérgamo, graças à auricomada Cipris. Cipris é Afrodite. Então, Paris, antes da guerra de Troia, no julgamento da beleza lá entre Atena e Hera, ele escolhe Afrodite. Então, Afrodite sempre ficará do lado de Troia. E foi graças a isso que ela ajudou o Paris a seduzir Helena, que causará a guerra de Troia, a destruição da cidade. Então, a beleza e ruína aparece aí. Loira Helena, a beleza da loira Helena, a guerra lacrimosa, a ruína. Então nós temos aqui essa ruína no substantivo até. Até é a desgraça, a ruína enviada pelos deuses. A ação humana por ela influenciada sempre mistura ruína e erro, cegueira momentânea. Daí então nós temos loucura, cegueira ruidosa ou própria ruína, resultante da ação executada sob influência da até, da ruína. É muito bonito como que o Íbico trabalha isso, né? Pela vontade de Zeus, então, os aqueus entram na guerra, vão para Troia, porque Paris, ele violentou as leis da hospitalidade. Aí nós temos a segunda tríade, versos 10 ao 22. Agora a mim, ao poeta, né? Nem o engano anfitrião Paris, é desejável Inear, lançar hinos a Paris. Cassandra de finos tornozelos, nem de Príamo e outros filhos, nem de Troia de altas portas da captura, o dia indizível vem, que é o dia da queda, né? Dos heróis excelência suprema, os que as cavas naus de muitos rebites trouxeram, como malefício de Troia, heróis nobres. A eles o senhor Agamenon comandou, soberano Plistenida, líder de homens, filho nascidos do nobre Atreu. Então, nessa segunda tríade, o poeta fala, eu não vou cantar Paris, né? Porque ele provocou o crime contra Menelau, raptando a sua esposa. Então, o poeta declara sobre o seu poetar e começa a falar desse catálogo de heróis antigos e que vão para Troia, né? Comandados por Agamenon. Então, nós temos aqui, cessando a narrativa da guerra, e a declaração do poeta sobre esses heróis. Essa imagem da beleza da Virgem Cassandra será destruída pela ruinosa beleza de Helena, pelo crime de Paris, ao qual tal beleza o motiva, pela vontade de Zeus a punir Troia. Depois nós temos aqui a terceira tríade, dos versos 23 a 35. Mesmo essas coisas as musas habilidosas Heliconíades bem perfariam em narrativa um mortal. Porém, um homem vivo não poderia dizê-las cada uma, tal número de naus que de Aulis, através do mar Egeu de Argos rumaram para Troia, nutris de cavalos, e nelas mortais de bronzes escudos, filhos dos aqueus, deles os mais destacados à frente com a lança Aquiles, de ágeis pés, e o grande Telamônio, valente Ajax. Então nós temos aqui, nessa terceira tríade, o Íbico pedindo ajuda às musas heliconíades para que ele possa cantar nos versos todo esse elenco das naus. Lembra a Ilíada? Acho que é no segundo, não lembro se é no segundo canto, que Homero vai falar destas naus que foram para a guerra. Então o Íbico também pede isso, que as musas o ajudem a cantar as naus e os heróis valentes. Então ele vai resgatar aí aquele catálogo da Beócia, das naus, e resgata, no caso, Aquiles, o Telamônio, o Ajax Telamônio, são grandes heróis gregos. E é bonito isso, né, que também lembra o Hesíodo, quando ele pede ajuda às musas heliconíades. Então nós temos aqui uma dicção homérica por trás desses versos. É um tema eleito pelo poeta como matéria de seu canto, o elogio da beleza, que vai provocar essa guerra e a morte de tantos heróis. Então isso vai aparecer depois nos últimos versos
esparsos 36 a 45, ele resgata a beleza de dois jovens heróis, o Cianipo e o Troilo. Retoma-se assim aquele tema da tríade inicial do fragmento, a associação entre beleza e destruição. Então nós temos aqui esparsos, quebrados, infelizmente, os versos, que deviam ser lindos, né? O mais belo de Argos, Cianipo, para Ilion, de áurea cinta, Ilis gerou a quem Troilo, tal qual ouro a oricalco, 3 vezes refinado. Troianos e dânaos supunham símil, sobretudo pela adorável forma. Para eles há uma parte da beleza sempre. E também tu, Polícrates, glória imperecível terás, pela canção e minha glória. Então ele retoma a beleza desses heróis, ele se ocupa da beleza, a transição, o poeta canta a beleza dos heróis jovens, e depois na trinca final ele vai falar da beleza e da glória. Então ele fala para esse tirano Polícrates, que será imortalizado pelo canto do poeta. Então ele terá a glória imperecível, Kleos, glória, ou Kleos. Mas o poeta também terá a glória, porque ele vai cantar, né? A glória do tirano, a glória dos heróis. O tirano terá a glória porque o poeta cantará a glória dos heróis. Mas o poeta também terá a glória. O poeta ele está em posição inferior ao seu patrocinador, mas o tirano só pode se engrandecer, a sua figura só pode se ressaltar e perpetuar se ele for matéria do canto do poeta. Então o Kleos do tirano e o Kleos do poeta são repetições aí deste termo para falar da beleza do canto, da beleza da poesia. Mas ao mesmo tempo, a matéria heróica é a beleza de Helena e a ruína de Troia, que mostra então como que Íbico vai cantar a beleza dos heróis passados, que poderá construir a beleza do poeta agora, propiciar uma fama de imortalidade, mas também supera a morte de fato e o esquecimento, outro tipo terrível de morte no mundo da oralidade, em que estão imersos o poeta e o seu destinatário. Então, se ele não cantar isso, o poeta e o destinatário, que é o Polícrates, esse tirano, ele também morrerá no esquecimento, tal como esses heróis antigos morreram. Eu gostei muito do Íbico, desse fragmento aqui, S151. Ele retoma o tema de Troia, isso aqui no século VI a.C., né, 2 séculos depois de Homero, e cantando a beleza e a destruição, né, e falando do poder da canção, do poder da poesia. Então eu vou ler de novo, e hoje eu gostaria só de trazer, porque eu achei muito lindo isso aqui, só esse canto. Do Dardânida, Príamo, a grande cidade de vasta fama, feliz destruíram. De Argos, impelidos pelos desígnios de Zeus poderoso, pela beleza da loira Helena, a luta multi-ineada suportando em guerra lacrimosa, e a ruína escalou a desgraçada Pérgamo, graças à auricomada Cipres. Agora a mim nem o engano anfitrião Paris é desejável Inear, nem Cassandra de finos tornozelos, nem de Príamo os outros filhos, nem de Troia de altas portas da captura o dia indizível, nem dos heróis a excelência suprema, o que as cavas naus de muitos rebites trouxeram, como malefício de Troia, heróis nobres. A eles o senhor Agamenon comandou, soberano Plistenida, líder de homens, filho nascido do nobre Atreu. Mesmo essas coisas as musas habilidosas Heliconíades bem perfariam em narrativa. Um mortal, porém um homem vivo, não poderia dizê-las cada uma. Tal número de naus que de Aulis, através do mar Egeu, de Argos rumaram para Troia, no tris de cavalos, e nelas mortais de bronze os escudos, filhos dos aqueus. Deles o mais destacado à frente com a lança Aquiles de ágeis pés, e o grande Telamônio valente Ajax. O mais belo de Argos, Cianipo, para Ilion, de áurea cinta Ilis gerou o, a quem Troilo, tal qual ouro a oricalco, 3 vezes refinado. Troianos e dânaos supunham símil,
sobretudo pela adorável forma. Para eles há uma parte da beleza sempre. E também tu, Polícrates, glória imperecível terás pela canção e minha glória. Nossa, achei muito bonito o poema, a beleza, a canção de Íbico. Próximo vídeo nós veremos então Anacreonte, que foi contemporâneo de Íbico. Um abraço, até mais.